só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu Boa noite, Lúcia Lima, Dona Nete, sejam bem-vindas. Acalma o meu coração, acalma o meu Olá, Dona Carmen, seja coração. O vento está soprando, mas é te adorando. bem-vinda, Duda. Um abraço. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. viver na superfície sem poder respirar, eu mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença. Boa noite, Dona Antônia, Zodi Santana, Dona Lúcia, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho. Acalma o meu coração. O vento Está soprando, mas é te adorando. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Boa noite, Dona Mariazinha. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço este mundo Se for em tua presença, acalma o meu coração. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações hoje e sempre. Boa noite, Wallace, seja bem-vindo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na presença do Cristo e permitir que Ele chegue, que Ele entre, que a sua energia vivificante nos envolva, que nós possamos ser iluminados a nós, as nossas famílias, as nossas residências, dos nossos vizinhos, da nossa rua, do nosso bairro. Que todos nós sejamos beneficiados pela presença do Cristo entre nós neste momento, através das palavras do seu Evangelho iluminado. Que os nossos corações estejam abertos aos conselhos que receberemos nessa noite. Que
que os nossos olhos, os nossos ouvidos possam ser de ver e de ouvir com clareza a mensagem do Cristo que nos será passada. Agradecemos a presença dos bons espíritos que nos orientam, que coordenam os trabalhos deste Evangelho, do Jornal Centelha Divina, da União Espírita Lagoinense. Rogamos que o nosso coração se sinta calmo, que o nosso coração se sinta iluminado, que as nossas consciências estejam abertas e que nós possamos nos beneficiar das luzes desse momento, bem como os nossos irmãos no mundo inteiro que sofrem por males físicos e espirituais. Que todos sejam envolvidos pelas luzes que emanam dos evangelhos em nossas casas e em todos os lugares onde as pessoas se reúnem em nome do Cristo, a fim de progredir, de aprender, de se elevar. Vamos respirar profundamente nesse momento. Liberando de nós qualquer peso, qualquer energia estagnada. Vamos descruzar as pernas, soltar os braços e permitir que flua a energia do bem pelos nossos corpos. Sinta, perceba e visualize a energia penetrando pelas suas narinas e tomando conta do seu corpo, ao passo que quando você exala, você coloca para fora todo o peso que existe em miasmas de acontecimentos, de situações estressantes, de situações tristes que aconteceram. A nossa própria respiração já tem o poder de nos elevar, de clarear as nossas mentes e de nos fazer chegarmos mais próximo do estado de meditação, de entendimento e de iluminação. Que a paz do Cristo esteja conosco nessa noite e sempre. E que todos os nossos irmãos que se encontram necessitados, os nossos familiares, as pessoas que se encontram com depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todos os tipos de transtornos psicológicos e psiquiátricos, possam sentir a luz do entendimento nesse momento. Que assim seja. Boa noite, Dona Justina, boa noite, Solange, sejam bem-vindas. Vamos iniciar o nosso evangelho dessa noite. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Os itens de 1 ao 4. Piedade filial. Então, vão abrindo seus evangelhos, né? Eu quero ver se vocês estão lembrando de pegar água, né? Coloquem sempre um copo de água, uma jarrinha, a garrafinha de cada pessoa da família para fluidificar, para que essa água se torne remédio, o remédio necessário para cada um, né? Que está nesse momento precisando, né? Pessoas que estão com alguma enfermidade, alguém que se encontre muito triste, né? Nós podemos apresentar essa água para que os espíritos que estão presentes nesse momento conosco, neste evangelho, os espíritos protetores das famílias de cada um de vocês possam, né, transformar aí as moléculas dessa água, trazendo remédios, cura,
amorosidade. Então, lembrem, vamos pegar água. E o capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Enquanto isso, eu vou receber a nossa convidada, Evangelho. Tô com a língua presa hoje. Seja bem-vinda, dona Justina. Olá. Obrigada, boa noite. Que E bom você, que como é que estamos está? juntas. Tudo bem, graças a Deus. E Bento? Tá bem, dormindo ali. Ouvindo. Que assim permaneça a noite toda, em nome de Jesus. Bem. Como é que vai, Geraldo? Misericórdia. Como é que vai, Tá vindo? Geraldo? Tá bem, graças a Deus. Amém. Seja E bem-vinda. Nivalda? Também. Obrigada. Nem entrou ainda, né? Cadê, É, dona Nivalda? Agora que você falou que eu prestei atenção. Deve estar lá distraída com alguma coisa. Mas vão abrindo, gente, capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Dona Justina, muito obrigada sempre. E Obrigada, vamos Boa noite, iniciar. Etley. Tudo bom, meu amor? Ó, seja bem-vindo, Etley. Ele é um sobrinho querido. Seja bem-vindo ao nosso Evangelho. É uma alegria tê-lo conosco. Vamos então, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Se a senhora quiser, ajuda aí para ler que o texto é grande, pode sinalizar, viu? Eu vou lendo aqui. Vá. Eu vou lendo. Qualquer coisa você segue. Capítulo 14. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Item 1. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matarás, não furtareis, não prestareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém. Honrai vosso pai e a vossa mãe. São Marcos 10, 19, São Lucas 18, 20, São Mateus capítulo 19, verso 19. Item 2. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial, item 3. O mandamento honrai vosso pai e a vossa mãe é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar seu próximo sem amar seu pai e sua mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e mãe, e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar seu pai e a sua mãe não é somente os respeitar, é também os assistir na necessidade. É lhes proporcionar o repouso na velhice. É o cercar de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. É, sobretudo, para com os pais sem recurso que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, lhe dando apenas o necessário para não morrerem de fome. Quando eles mesmos não se privam de nada, em os relegando os mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reserva o que há de melhor e de mais confortável, felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos ser os servidores de filhos jovens e fortes. Sua mãe regateou seu leite quando estava no berço, contou suas vigílias quando estavam doentes,
seus pais para lhes proporcionar o que tinha necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres, mas também, tanto quanto possa, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são senão o juro do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Eu vou fazer um comentário sobre essa parte aqui. Quando Kardec fala isso aqui, quando ele fala com relação ao amor filial, é imperioso lembrar que o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma consequência de uma verdade já estabelecida da lei geral de caridade e de amor ao próximo, conquanto o termo honrai encerra um dever a mais, o da piedade filial. Eu fico pensando as noites que minha mãe esteve acordada comigo, o quanto ela sofreu comigo quando aos 9 meses eu fiquei toda inchada e fui para a palha de banana porque minha pele começou a rachar e começou a soltar. Essa pele que eu tenho hoje não foi a que eu nasci. Ela passava a palha da banana no fogo, me botava em cima da palha da banana, pegava óleo de coco que ela fazia em casa e colocava nas rachaduras. Ela disse que eu chupava esse dedo. Por conta disso que eu fiquei toda inchada e as unhas caíram, o cabelo caiu, eu chupava esse dedo. Por conta disso, eu deixei de chupar dedo. E ela sofreu muito com isso, ela chorava muito. Ela disse que cada uma rachadura que se abria em minha pele e que ela colocava óleo de coco era uma lágrima que caía. E ela não sabia o que fazer. Naquele tempo, na roça, não tinha médico, não tinha acesso à medicina, não tinha acesso a nada. Ela se valia dos ensinamentos dos antigos, que foi o que ela fez. E graças a Deus eu estou aqui viva. Então, não seria injusto que eu não cuidasse da minha mãe quando ela precisou de mim. Eu jamais abandonaria ela, nunca. E fico triste hoje porque dia 22, ela, se tivesse aqui, ela faria 96 anos. E me dá uma tristeza, mas quando eu me lembro dela, eu me lembro com carinho, porque eu tenho certeza que ela não quer que eu fique triste. Eu fico triste porque ela não está aqui comigo, mas eu sei que onde ela está melhor do que aqui. Duas causas determinam basicamente a ingratidão dos filhos para com os pais. Umas se deve às imperfeições dos filhos, outras resultam das falhas cometidas pelos próprios pais. Mas isso não dá o direito a nenhum filho de abandonar um pai ou uma mãe, porque o pai tem pais que passou para os filhos aquilo que ele aprendeu, a maneira como ele foi tratado, ele tratou os filhos também. Porque nós, quando nascemos, não trazemos uma cartilha dizendo como devemos ser pai. A gente vem às cegas. A gente aprende lá em cima como fazer, mas quando chega aqui, a gente esquece. E o que é que acontece? A gente tem que matar um leão por dia para tentando ser um bom pai e uma boa mãe. E o que muitas das vezes a gente tem, muitas vezes, de exemplo, né, são da forma que os nossos próprios pais, hoje eu estou com a língua preta, nos criaram. Né? Então, muitas vezes nós temos que refletir sobre esse processo que a senhora disse aí, porque os nossos pais nos deram somente também o que eles receberam. E para que a gente possa oferecer em cuidado, em afetividade, né, em equilíbrio, um pouquinho mais, a gente precisa se equilibrar. E não culpabilizar, né? E não culpabilizar os pais. Então, eles nos ofereceram, a gente sabe, né, que a maioria dos pais aqui de vocês, né, já são idosos ou então já são desencarnados ou são como os meus, né, da década de 50. Então, o mundo na década de 50 tinha completamente outros valores. Era um outro mundo, era uma outra história, uma outra forma de se relacionar. Então, aí a gente tem que compreender este mundo,
onde eles nasceram, a forma como eles foram criados, para compreender muitas vezes algumas atitudes que a gente censura, né, dos nossos pais, mas que a gente precisa observar com muito carinho. Porque muitas das vezes, né, fora a pessoa que já é ingrata mesmo, como está falando aqui no texto, né, que tem uma ingratidão, não consegue enxergar. Porque eu já ouvi uma amiga dizer uma frase, quando ela era ainda adolescente, né? Ela dizia assim para os próprios pais, ela dizia, eu não pedi para nascer, você que quis me ter, né? Então você vai ter que fazer tudo por mim, tipo assim. Mas, na verdade, eu quero dizer, se alguém aqui ou alguém que ainda vai assistir essa live, se vocês ainda acham que vocês não pediram para nascer, vocês estão extremamente equivocados. Não. Nós imploramos para nascer. Nós ficamos procurando alguém que aceitasse nos receber. E normalmente essas pessoas que aceitam é porque nós já temos alguma vinculação, né, anterior. Nós temos algo para resgatar. Imagine o resgate da mãe de Dona Justina com ela diante dessa história. Né? Diante dessa história de um bebê doente, diante dessa história de um bebê com rachaduras, com uma coisa que você não sabia como lidar, né? Todas as dúvidas, as incertezas de qualquer mãe, em qualquer tempo, né? Então, existe por trás de tudo isso uma história. E nós devemos compreender, primeiro de tudo, nós imploramos para nascer. E essas pessoas que não receberam, por mais imperfeitas que hoje nós achemos que elas são, elas, pelo menos, disseram sim para a nossa vida, para a nossa possibilidade de estar aqui hoje. Né? Então, não tem ninguém perfeito. Todos nós somos falhos. Todos. Claro! Não devemos estar procurando perfeição em ninguém. Não existe ninguém com essa virtude, só Jesus que esteve aqui na Terra. Né? Mesmo da mataram, coitado. Imagine, e nós todos imperfeitos buscando esse aprendizado. Então, ainda que você acredite que não, né, seus pais merecem essa honra, né? Então, eu sei que das outras vezes, todas as outras vezes que eu falei sobre esse tema, Dona Justina, eu falei sobre a dificuldade de algumas pessoas que sofreram situações extremamente traumáticas pelos próprios pais, né? Eu já vi aí algumas histórias de mãe que bota ovo quente na boca do filho, que queima com água quente, que essas que perderam o juízo aí nos últimos tempos e espancaram as crianças até a morte. Né? Pais que jogaram os filhos pelas janelas dos apartamentos, dos prédios. Pais que estupram, né? Que violentam. Todas essas coisas são extremamente complicadas para a gente dizer aqui agora, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Né? Mas tenha compreensão, pelo menos, que este sim, para a sua existência aqui na Terra, foi dado na espiritualidade por eles. Se quando eles chegaram aqui, eles enlouqueceram, né? E começaram a praticar esses atos de insanidade, aí realmente a gente precisa se afastar, né? Até a justiça afasta as crianças desse tipo de violências, né? Então, não é o que Deus quer para nós. Então, realmente existe uma linha aí, né, de compreensão para todos nós, que são esses casos extremos, que eu tenho certeza, eu já ouvi inclusive relatos, de que quando chegou lá na velhice desse pai ou dessa mãe que fez todas essas atrocidades, ainda assim o filho dirigiu aí algum olhar, né, algum um valor, né, um dinheiro, algo para ajudar esses pais no momento do desencarne ou qualquer momento que seja, né? E outra coisa, um compromisso muito sério que nós temos é de não repetir, né? Se a gente odeia tanto,
que a gente não repita os atos de violência, os descontroles, os destemperos e qualquer outra situação aí que tenha acontecido. Filhos que roubam o dinheiro dos pais, roubam o cartão dos pais, fazem Batem, empréstimo, batem, misericórdia. deixam eles com fome, na míngua, jogado no catre, não está nem aí, nem vai chegando. Aqui É, no texto mesmo tá falando, né? Dos filhos que obrigam os pais a trabalharem para eles, a cozinharem exatamente. para eles, a pessoas adultas, né? Pessoas que já têm suas próprias vidas, independência, e ainda mantêm os pais como se eles Como estivessem numa empregado. prisão e a obrigação, né, de fazer isso. Como essa amiga minha dizia aos pais, vocês que quiseram me ter. Então, vocês têm que Misericórdia. aceitar de tudo. Tem filhos, né, realmente, que também faz parte de um processo reencarnatório, né? Esses pais também precisam buscar orientação, precisam procurar ajuda para esses filhos, porque, na verdade, a gente fala assim, os filhos também fazem, mas sempre tem algumas passagens assim, passagens que dizem assim, quando nós chegarmos lá na espiritualidade, a única coisa que Deus vai nos perguntar é: o que você fez do filho que eu lhe entreguei? Do meu filho que eu lhe entreguei. Em nenhum momento disseram que Deus ia perguntar aos filhos o que foi que você fez com os seus pais. Né? Não quer dizer que a gente não tenha obrigações, mas a obrigação dos pais Só para temos, conosco. só A obrigação dos pais para conosco é muito, infinitamente maior. Então, se por acaso, por conta de uma conduta dos pais, eles criaram pequenos monstros, né? Pequenas pessoas aí que fazem esse tipo de coisa, porque essas pessoas devem ter tido algumas criações assim que eu não sei nem explicar. Porque para fazer umas coisas dessas com os pais, né, você tem que ter um desvio de moral, de conduta, muito grande. de educação, né, bem grande. Então, esses pais, embora sofram aqui na Terra com essa dificuldade, eles ainda serão perguntados por Deus por que aquele filho estava agindo assim. Porque ele deveria ter conduzi-lo no caminho de Deus, né? Então, Verdade. vamos, vamos entender um pouquinho e fazer essa diferença. Porque muitas vezes eu tenho vivo uma situação também de um pai que ele acredita que é os filhos que têm que buscar ele, que tem que procurar por ele, são os filhos que têm que saber ligar para saber se ele está bem. E não é assim. Quem tem que ligar para os filhos para saber se eles estão bem são os pais. Faz. Principalmente na idade, por exemplo, uma criança com 13 anos, 12 anos, ele é que vai ligar para esse pai, por exemplo, que se for separado, né? Não, o pai é que tem que ligar toda Verdade. semana, todo dia, perguntar como é que você está Ir na atrás, ir escola, buscar, ver o que ir aconteceu. buscar, sair, fazer alguma coisa com esse filho, conhecer esse filho, né? Não, não é assim, porque esses pais, alguns dos pais, não são todos, né? Quando se divorciam, esquecem completamente que tem os filhos. É ex-mulher e ex-filho, mas não existe ex-mulher. Não Existe existe. ex-filho, ex-mulher, mas ex-filho não Esse existe. filho nunca. Então, não são esses filhos, não é a mãe que tem que ficar dizendo ligue para seu pai. Não. É o pai que tem que buscar estar presente. Então, essas coisas todas dessa organização aí que fica meio perdida na nossa mente, a gente tem que se colocar no nosso lugar, principalmente nós que somos pais, né? Nós é que precisamos conduzir esses espíritos. É a nossa obrigação. Se a gente recebeu essa missão, né, foi porque a gente aceitou na espiritualidade, porque era necessário para o nosso crescimento e porque a gente tem que se dedicar a torná-los eles espíritos melhores. A nós mesmos, é claro, porque a gente é que dá o exemplo também, né? Verdade. Para criar, tem que dar exemplo. Casa Então, de pai, escola de filho. Bora lá. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral,
que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas recentemente numa outra existência, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a este censurá-lo, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade... Pois Se a gente tem pais que nos abandonam, né? Pode ser que nós mesmos precisávamos passar por isso. Ter isso, ter essa compreensão é bem difícil. Porque onde a gente mais espera ser amado é pelo nosso pai e pela nossa mãe. A verdade. expectativa que a gente tem que nosso pai e a nossa mãe nos ame, né? É incrível, é visceral, é do nosso próprio nascimento. A gente tá ali e só tem aquela pessoa para nos proteger, né? Os seres humanos nascem completamente perdidos. Se eles não tiverem pais que cuidem, eles não conseguem sobreviver, os bebês. Verdade. Diferente dos outros animais. Então, é quase uma coisa que inaceitável que a gente tenha pais que não nos amem. Mas pode acontecer. Acontece. O que faz uma mulher ter um filho, pegar um saco plástico, ainda com o cordão umbilical, enrolar numa toalha, botar dentro do saco plástico e jogar numa lagoa. Eu fico pensando, meu Deus, eu não pergunto que tipo de ser humano é esse, porque em alguma encarnação também não foi coisa que prestasse. Mas assim, eu estou melhorzinha hoje, porque não cabe a mim julgar ninguém. Mas eu fico pensando, que espírito endividado, meu Deus. Os dois, tanto um para merecer esse tipo de tratamento e essa pessoa que o abandonou. Entendeu? Todos os dois são espíritos muito endividados. E que saibam as pessoas, gente, que não é crime você entregar seus filhos para adoção. Né? Você pode ter o seu filho, não precisa jogar fora. Você pode ter essa criança, nem olhar para ela e entregar para que uma família receba. Porque, às vezes, essa outra família que vai receber só está esperando isso. Ela só está esperando essa criança nascer. Né? Porque biologicamente eles não conseguem, então eles estão só esperando o momento dessa criança. Então, pelo menos, né, esse amor, esse ato que você doe, né? Dê em adoção essa criança, para que ele tenha uma oportunidade nessa vida. Vamos lá. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo seus inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernente ao próximo. Se diz que todo procedimento repreensível em face de estranhos é ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Item 4. Disse Deus: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste. A explicação está nessas palavras, que Deus vos dará. Suprimidas na forma moderna do decálogo, que lhes desnatura o sentido. Para se compreender essas palavras, é preciso se reportar
a situação e as ideias dos hebreus, à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua visão não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que via do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura. E como as crianças, dá-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Estavam então no deserto, a terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso, e Deus lhes disse que viveria nela longo tempo, quer dizer, que possuiria por muito tempo se observassem seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar o alimento menos grosseiro, iniciá-los na vida espiritual, eles dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não sobre a terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com estas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também, quando os chama à observação do mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Essa última parte, né, trata realmente disso. Da gente compreender que muitas vezes, quando nós tratamos, né, quando nós honramos os nossos pais, não é só aqui que nós receberemos a recompensa. Porque a gente espera, né? É muito complicado fazer as coisas esperando por recompensa. Nós devemos fazer por gratidão e por amor verdadeiro, pela caridade na sua forma mais pura. Porque se você não consegue amar essas pessoas que, embora tenham errado, lhe trouxeram para a Terra, lhe permitiram uma encarnação. No momento que descobriram a gestação, não desistiram, levaram até o fim. Quando teve o filho, cuidou, tratou, amamentou, deu de comer para que você tivesse vida. Então, por menos que tenha sido feito por você, algo foi, porque bebês choram. Bebês reclamam, bebês sentem Dor de dor. barriga, dor de ouvido. Eles precisam de banho, eles precisam de cuidados, eles precisam de vacina, eles precisam de remédios. Então, nós tivemos tudo isso das pessoas que nos permitiram viver. Então, nós temos que ter um mínimo de gratidão por isso. Por mais que você pense que foi tudo errado, você está aí, forte, alimentado, né? Cresceu, tem todos os seus órgãos saudáveis, está tudo no lugar, ou se está faltando alguma coisinha também, né? Faz parte da aprovação, mas você está aqui, tendo a oportunidade de vivenciar, tendo a oportunidade de viver. Então foi alguém que disse um sim para você. Então a gente precisa, se a gente não consegue amar essas pessoas, a gente não vai conseguir amar ninguém. Ninguém. Então, como é que Porque você vai não amar ao existe próximo? se você não ama seu pai e sua mãe, né? Então, para poder você amar alguém, primeiro você tem que se amar, depois amar seu pai, sua mãe, e depois amar os outros que E eu aparecerem, não estou né? falando daquele amor, gente, aquele amor de carinho, aquele amor de... Eu estou falando de amor Isso. gratidão, amor caridade, amor que reconhece aquela pessoa como um ser, né, que vivenciou, que batalhou, que sofreu, que passou por diversas experiências, que se equivocou, mas também que acertou. Muitos ainda estão trabalhando, batalhando, porque muitos pais que têm filhos com problemas, deficientes, já estão velhos e o filho está lá em cima da cama e o pai e a mãe cuidando, Viveu limpando, dando isso comida na boca, exatamente. não é? Muitos Exatamente. ainda estão passando por isso. Aqueles que nasceram perfeitos, agradeçam a Deus, porque nem todos tiveram essa chance de nascer perfeito e tá aí vivendo a sua própria vida.
Exatamente. É, Se realmente você também não consegue ter aquele amor de quem chega perto, ter aquele amor de quem cuida, ter aquele amor de quem abraça, ter aquele amor de quem está presente todo o tempo, porque vocês não construíram essa relação, que você tenha o amor que você teria ao seu próximo que estivesse passando por um momento de dor. Porque tem pais, tá cheio no asilo de pais e mães abandonados, verdade. né? E Sofrendo. Então, ficam o tempo todo esperando a visita de um filho que nunca aparece. então que Morre a gente e o filho não aparece. que a gente saiba disso, né? O mesmo amor que a gente tem, a doação do tempo, do cuidado, que a gente orienta aqui, vá lá, leia um livro para uma pessoa idosa, ajude, leve algum enfeite de cabelo, um perfume que eles amam, a mesma coisa você pode fazer pelos seus pais, né? Então, que a gente saiba honrar essas pessoas, tendo essa piedade. Olha como o título é Piedade Filial. Né? Já está nos chamando a perdoar. Já para começar. Já está nos chamando a não observar tudo isso que aconteceu de equívoco, mas entender que você deve olhar aquele ser com a piedade que você olha para qualquer outro irmão que você ajude, né? Que você dê asilo, dê cuidado, dê referência. Eu vou falar Pode. aqui de duas causas que determinam basicamente a ingratidão dos filhos para com os pais. Certo. Uma delas é a imperfeição dos filhos, que resultam em falhas cometidas pelos próprios pais. Outros pais despreparados para o ministério familiar cometem erros graves que podem influir consideravelmente no comportamento da prole, que então, conforme o seu caráter, se rebela contra eles, crucificando-os nas traves ásperas da ingratidão. Agora eu vou contar aqui uma história que aconteceu em Roma. É uma lenda romana. Muitos foram as perseguições injustas e velhos servidores daquele regime. Afinal, o império estava por surgir. Os governantes de Roma chegaram a decretar que velhos servidores da República fossem banidos da cidade. Entre eles havia um velho doente. Ora, ele adoecera simplesmente servindo Roma, que tanto amava. Por isso decidiu, apesar da insistência do filho, que não sairia da cidade. Estava velho, pensou, e doente, se deveria aguardar a morte, por que fazê-la distante das terras que tanto amava e que servira com tanta dedicação? Preferiria morrer na sua própria cama. Chegou finalmente a noite do último dia que lhe era permitido ficar. Se fosse apanhado dentro dos muros de Roma, após o prazo, seria morto. O filho tornou a insistir para que o pai se salvasse. Sei que você não consegue andar, meu pai, mas eu o carregarei. Deixe-me cuidar de você. Reunirei todas as minhas forças para levá-lo para fora da cidade. Tanto insistiu que o pai acabou por ceder. O rapaz carregou a preciosa carga às costas e seguiu pelas ruas de Roma. A multidão se apinhava para ver a incrível cena e, ante os esforços do filho, aplaudia incentivando. Os poderosos simplesmente olhavam e riam. De certa forma, se comoveram e decidiram não interferir. Aproximava-se a hora em que o velho seria morto se fosse encontrado dentro dos muros da cidade. E era ainda grande a distância que separava os dois portões. As forças estavam quase no fim. O rapaz se curvava ante o peso do fardo. Mesmo assim avançava, devagar, lento, e a multidão aplaudia. Conseguiu sair da cidade nos últimos instantes do prazo. Porém, o velho cônsul ainda não estava a salvo. Era preciso deixar as terras romanas. Cobertos pelas sombras da noite, Ápios carregou seu pai até a praia, onde embarcaram para outras terras a salvo. Para que nunca fosse esquecido esse gesto de amor filial, ele foi escrito nos anais da quase extinta República Romana. Daí um exemplo de um amor filial, porque ele poderia ter fugido e deixado o pai lá para morrer. Mas não, o que ele fez? Ele botou o pai nas costas
reuniu todas as forças que lhe restavam e saiu com ele de Roma até chegar na praia e entrar num barco e fugir. Que isso sirva de exemplo para É as pessoas bonito, né? que não É têm coragem bonito. de Pode falar. socorrer o seu pai na velhice ou sua mãe. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa nos valores de hoje, né? De como a gente tem dificuldade em fazer isso aí. Verdade. E o quanto vários textos, vários coachings, várias teorias sobre que nós devemos seguir, né? E esquecer, por exemplo, então, não ter remorso de deixar essas pessoas, de não lhes assistir pensando somente no sucesso das nossas próprias vidas, né? Não nos lembrando, mais uma vez eu vou dizer, de que nós só estamos aqui porque eles permitiram. Verdade. Então, existe aí uma linha, mais uma vez, uma linha bem tênue da diferença entre a gente ter sucesso, a gente buscar ter a nossa própria vida, a gente buscar o nosso individualismo, né? A nossa individualidade, na verdade, porque o individualismo tem um pouquinho de egoísmo. Né? A nossa individualidade, o ser que nós nos tornamos depois que os nossos pais nos entregam para o mundo, na vida adulta, mas jamais esquecendo da gratidão que nós devemos ter a essas pessoas que disseram sim para a nossa vida, cuidaram de nós na infância para que a gente estivesse aqui. São muitas reflexões, muitas vezes esses assuntos, né, sobre paz trazem em nós, em muitas pessoas, muitas dores, né, porque existem muitas histórias difíceis dessas infâncias, dessas maternidades, dessas paternidades, mas que a gente saiba, né, que a palavra-chave aqui era amar ao próximo como a si mesmo. Independente de quem é esse próximo. E sendo esse próximo alguém da nossa família, que a gente saiba que essa relação já existia antes desta vida. E que por isso ela ainda é mais potente para a nossa transformação. Na hora que nós conseguimos olhar para esses seres, né, para essas pessoas, como pessoas que passaram por muitas coisas, como pessoas que deram o que elas tinham de possível naquele momento. E conseguimos seguir, né, honrando essa vida que eles nos ofereceram, mas também olhando para eles com carinho e gratidão, e acolhimento, e cuidado. E tem um texto, acho que é no próximo, não sei. Tem um texto aqui que fala assim, que você possa dar até o supérfluo, né? Que o supérfluo também é legal. Uhum. Às vezes os pais, a gente quis tantas coisas supérfluas na nossa infância, na nossa adolescência, e os nossos pais correram o mundo para nos oferecer o que a gente queria, né? O que a gente desejava dentro do possível. Então que a gente também dê um supérfluozinho, alguma coisa, né? Que vai fazer eles terem um sorriso a mais. Luciana falou uma coisa interessante aqui. Ela disse que a gente valoriza ainda mais quando nós passamos para o papel de pai e mãe. Eu quero compartilhar com ela que eu também, né, depois que eu fui mãe, foi uma outra visão completamente sobre a minha mãe e sobre o meu pai. Então, mais uma vez, porque das outras vezes todas eu agradeci a eles, e eu agradeço a eles por essa vida que eles me concederam, por tudo que fizeram, né, pela luta que foi para que a gente chegasse até aqui, mesmo debaixo de um monte de coisa, mas nós chegamos, né, cada um de acordo com o seu merecimento, com a sua necessidade de crescimento espiritual, mas compreendendo que houve equívocos, mas que também houveram muitas coisas, né, que a gente vai levar para sempre em nossos corações na formação desse ser que eu sou hoje. Mas quando a gente se torna pais,
A gente diz assim, meu Deus, como é que minha mãe passou? Eu mesmo digo assim, minha mãe passou por tudo isso com três. Pois é. Três. Você só teve um, né? É muita história, né? E naquele tempo ainda era mais difícil. Eu trouxe um texto, a senhora trouxe algum? Trouxe também, mas leia o seu. Eu vou ler um, depois a senhora lê o seu, viu? Deixa eu ler É. aqui, que é do livro Vinha de Luz. O texto se chama Filhos, do capítulo 136. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Paulo, numa carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 1. Se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação. Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde, em desânimo, ao ponto de partida, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhes restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor na senda humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, escolhendo estacionar em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que eles devem. Não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã, e o homem inferior não fruirá a felicidade doméstica. Emmanuel. Aqui Emmanuel deixa claro que nós temos direitos, mas que nós também temos deveres. E que nosso dever de piedade e de acolhimento dos nossos pais constrói também a nossa relação com os nossos próprios filhos. Ainda mais porque os nossos filhos vão ver a forma como nós tratamos os nossos pais na velhice. E nós estamos garantindo a forma como nós seremos tratados. Então, dê um bom exemplo para que, se você, quando chegar na sua velhice, o seu filho lhe trate da mesma forma que você trata os seus pais hoje. É porque é assim que a gente constrói o mundo, viu? A gente vai dando exemplos. Eu mando, Lu. Pode deixar. Eu vou até anotar aqui para quem quiser. Eu deixo na descrição da nossa live, quando eu gravo, eu sempre deixo a leitura complementar qual foi, porque se alguém depois quiser ver, mas eu vou colocar aqui. Mas eu lhe mando. Pode ler o seu, dona Justina. Se quiser falar alguma coisa também. Não. Não, porque daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Vá. Vínculos familiares. A afeição real da alma à alma é a única que sobrevive à destruição do corpo, porque seres que não se unem neste mundo
senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. Esse texto é do livro Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Ramédio. A rigor, a família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. A formação do grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando, porém, outros tantos fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Com o Espiritismo, porém, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla de vivência coletiva, dentro das bases da reencarnação. Para admitir que os laços da parentela são pré-existentes à jornada atual, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra, em face da possibilidade de as almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. Afeições reais do espírito sobrevivem à destruição do corpo, permanecendo indissolúveis e eternas, nutrindo-se cada vez mais de mútuas afinidades, porquanto as atrações materiais, cujo único objetivo são as ilusões passageiras e os interesses do orgulho, extingue-se com a causa que os fez nascer. Assim, vemos famílias que adotam a eliminação quase total da vida particular. A atenção é focalizada de forma exclusiva no grupo familiar, cujos integrantes vivem neuroticamente uns para os outros, bloqueiam seus direitos à própria vida, à liberdade de agir, de pensar e ao processo de desenvolvimento espiritual para se ocuparem de cuidados improdutivos e alienatórios entre si. Vivem uns para outros numa simbiose doentia. Elementos que vivem presos a esse relacionamento de permuta egoísta afirmam por si mesmo: se eu me sacrifico pelo outro, exijo que ele se dedique a mim. Não se trata de caridade, e sim de compromissos impostos entre dois ou mais indivíduos de juntos viverem, visando o bem-estar familiar. Na verdade, não estão exercitando o discernimento necessário para enxergar a autêntica satisfação de cada uma pessoa. Não nos referimos aqui ao companheirismo afetivo tão reconfortante à vital família, mas a uma postura obrigatória pelo qual indivíduos se vigiam e se encarceram reciprocamente. Encontramos também outras famílias que não se formaram por afeições sinceras, fazem comparações e observam características de outras famílias que vivem em busca de copiar a qualquer custo as chamadas alpinistas sociais. Procuram formar laços afeiçoados a modelos de elegância e peculiaridades obstinadas da afetação social, moldando o recinto doméstico ao que eles idealizam seu bel prazer como chique. Vestem-se à imagem dos outros, compram carros, móveis, gostos e comidas, negam a cada membro de forma nociva a verdadeira vocação, tentando sempre copiar modos de viver que não condizem com as suas reais motivações. Há ainda outras agremiações familiares denominadas exibicionistas, em que os membros do lar se associam para cumprir a necessidade que nutrem de ser vistos, ouvidos, presenciados e admirados. Ajudam-se mutuamente, ressaltando uns a imagem dos outros e focalizando áreas que podem ser valorizadas pelo social, como, por exemplo, a beleza física, o recurso financeiro. Assim, considerando os laços de família formados em bases de fidelidade, amor, respeito e dedicação, perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortalecidos.
Os espíritos simpáticos envolvidos nessas uniões usufruem de visível felicidade por estarem juntos trabalhando para o seu progresso espiritual. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, eles não estão realmente em nada unidos a uma a outra. A morte os separa sobre a terra e no céu, conforme nos certifica literalmente o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tipo de família não distribui amor aos seus familiares, aos seus filhos, não se preocupa muito com eles, se preocupa mais em aparência, em demonstrar aquilo que eles têm, o que pode ostentar, né? Eles não se preocupam em amar seus filhos, sua esposa e vice-versa. Se preocupam na ostentação. Eu achei interessante nesse texto muitas coisas, né? Mas para a gente pensar nos perfis psicológicos das famílias, né? Existem algumas situações dentro das famílias que são patológicas, né? Existem feridas que são causadas em nós, né? Que vão fazendo com que a gente busque sempre agradar o outro, criando uma relação doentia. Porque quando a gente vive somente para agradar o outro, a gente acaba se desagradando. E vai ficando esquecendo de si próprio. Então, não é esse tipo de amor, esse tipo de gratidão que nós devemos aos nossos pais. Né? Não quer dizer que você não vai poder falar sobre o seu ponto de vista ou fazer alguma coisa de acordo com o seu próprio entendimento. Mas nós estamos falando de algo muito maior, que é se existe, inclusive, esse tipo de relação, né? Essas dificuldades que muitas pessoas têm encontrado nesse negócio de criança interior ferida, né? É um conceito muito falado agora pelos psicólogos e que tem realmente grande repercussão dentro de nós. Quando eu ouço falar, quando eu vejo algum vídeo falando sobre isso, eu percebo alguns dos sintomas, né, que fazem com que a gente queira sempre agradar, queira sempre obedecer, para os pais não brigarem com a gente. E a gente acaba repetindo isso nas nossas relações durante a vida. E acaba criando relações familiares doentias, de ficar muito em cima, de criar bolhas de proteção, né, de querer sempre agradar, que é uma coisa muito difícil de vivenciar. Então, para essas situações, a gente considera aí os tratamentos psicológicos, né? Essa libertação é muito importante para que o seu eu se manifeste, quem você verdadeiramente é, né? A sua forma de viver. Os seus pais lhe ofereceram toda uma base, né? A pessoa que lhe cuidou, que lhe orientou, que às vezes não é o pai, às vezes tem pessoas que são criadas pelos avós, né? Por Outros são tios. criados pelas empregadas que dão mais amor do que os próprios pais. Essas pessoas todas que formaram quem nós somos, elas merecem o nosso respeito. Mas a partir do momento que nós estamos formados e criados, nós temos que manifestar o que o nosso espírito veio para fazer no mundo. A gente não pode viver para agradar o outro. Não. Então, se existe isso, se existe esse desejo patológico, né, de ficar sempre agradando e fazendo os caprichos de alguém, que a gente preste atenção e comece a, né, modificar as nossas atitudes. Não desrespeitando, né, não maltratando, não respondendo, vamos dizer assim, né, mas impondo quem nós somos, porque a gente tem um papel para fazer aqui. Né? A gente não veio para ficar nessa existência só. Não veio a passeio. A gente não veio para ficar só de servindo as pessoas. A gente veio por um propósito bem maior. Então, esse texto foi importante para a gente refletir isso também, porque existe uma relação doentia, né, de agradar os pais algumas vezes, e a gente precisa observar. Vamos finalizar agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade, por tantas reflexões que a gente fez nessa noite, né? Por tanta coisa que às vezes ilumina as nossas mentes para uma vida prática, né? O Evangelho na nossa vida mesmo, de como a gente deve
conduzir os nossos relacionamentos sempre pautados no amor. Então, eu vou trazer uma prece e depois dessa prece a senhora pode concluir e a gente finaliza. É uma prece pelos filhos, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento, né? Quem não for pai, não for mãe, pode fazer pelos filhos de outras pessoas, por algum sobrinho, por qualquer pessoa que, né? Que esteja nessa posição, porque sempre tem alguém e nós somos sempre o espelho para alguém, né? Nós somos sempre, alguém está sempre olhando para nós e nós estamos servindo de exemplo para alguém. Então, que a gente ore por essas pessoas e por nossos filhos nesse momento. Eu vou colocar aqui, Haroldo, que ver se dá para ouvir. Prece dos filhos. Luí. Senhor, que criastes as leis que nos regem e o mundo que nos acolhe, que nos destes a glória solar por luz de vossa onipresença, e o manto estrelado que resplende nos céus por divina promessa de que a vossa misericórdia fundirá em láurea fulgurante de redenção as trevas dos nossos erros, que sois a justiça dos justos, a santidade dos santos, a sabedoria dos sábios, a pureza dos puros, a humildade dos humildes, a bondade dos bons, a virtude dos virtuosos, a vitória dos triunfadores do bem e a fidelidade das almas fiéis. Derramai a bênção de vossa compaixão sobre nós, a fim de que venhamos, ainda mesmo por relampagueante minuto, a esquecer os horizontes anuviados da terra, em que se acumulam as vibrações letíferas de nossas malquerenças, e o fumo empestado de nossos desesperos, convertidos na miséria e no ódio, que se voltam constantes contra nós da caliça do tempo. Fazei, Senhor, que se nos dobre as cervizes sobre os campos do planeta que semeastes de fontes e embalsamastes de perfumes, que engrinaldastes de flores e loirejastes de frutos, e se acomode o pensamento na oração, olvidando por um momento só a lei de Caim. Aqui temos atrelado o carro dos nossos falsos princípios de soberania e de força, ensanguentando searas e templos, lares e escolas, e assassinando mulheres e crianças, a invocarmos a chacina e a violência por suposto direito das nações. E permitir, ó Deus, da liberdade infinita, que irmanados no santuário doméstico, possamos todos nós, ante a paz que nos requesta ao trabalho, de alvando o futuro, louvar-vos o nome inefável, reconhecido às nossas deserções e às nossas calamidades, a coroa de heroísmo e o tesouro de amor que brilham em nossas mães. Que assim seja. Pode concluir, dona Justina. Muito obrigada a todos. Que Jesus nos abençoe, abençoe os filhos e filhas, pais e mães que se encontram em desacordo, que eles possam refletir nessa noite de hoje tudo que aqui foi dito, que eles possam
se encontrar, se perdoar e se amar. Que Jesus nos abençoe, nos dê um excelente final de semana. Que a Virgem Maria receba nossos agradecimentos pela benevolência com que acolheste nossas súplicas, para que perdoe as nossas faltas e sejamos ajudados pelos bons espíritos, a fim de que possamos, com calma e paciência, suportar as privações da vida terrena. Que Jesus nos livre das perseguições dos maus espíritos, que a vossa luz e o vosso sublime amor seja para nós um poderoso escudo contra as tentações e atuações. Os santos anjos da guarda, que estão sempre nos amparando e intuindo, enviamos os nossos agradecimentos e dirigimos os nossos pedidos de proteção, seguindo o seu exemplo, meu Deus, imploramos a vossa misericórdia para que os que desprezam os vossos santíssimos preceitos, únicos e capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo também nós vos dizemos, perdoai-lhes, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dai-nos força para suportar com resignação e perseverança, como provas para a nossa fé e a nossa humildade. Isentai-nos de toda a ideia de represália, visto que para todos nós soará a hora da vossa justiça, hora que esperamos submisso à vossa santa vontade. Em nome do Pai e do Filho, de nosso Senhor Jesus Cristo, encerramos os nossos trabalhos na noite de hoje, com voto de paz e gratidão, e que possamos voltar outras vezes, e que Jesus abençoe todos que estão aí do outro lado da tela nos ouvindo. Paz e graça para todos. Que assim seja. Muito obrigada, minha irmã. A paz do Cristo, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Tchau. Até breve.